Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo preparado para a gente iniciar o estudo de mais uma legislação, mais um estatuto lá na parte de direitos humanos do seu cronograma, do seu conteúdo programático, um ponto importantíssimo para a sua preparação e consequentemente para a sua aprovação. Então já se acomoda aí na cadeira, já esteja com o material em mãos, tudo certo, sem barulho, sem distrações, celular de lado. Vamos estar 100% presentes e focados para a gente vencer esse ponto importantíssimo para a tua prova, beleza? Então vamos lá. Antes de entrarmos na legislação propriamente dita, preciso passar aqui para vocês alguns dados, algumas informações referentes aos canais de contato aqui com o preparatório. Então vocês têm aí as redes sociais, tem também o e-mail que vocês conseguem falar diretamente com o preparatório e o WhatsApp também, para ter esse retorno ainda mais rápido. No rodapé aí, você tem o meu contato também, a minha rede social, então pode procurar por lá, a gente conversa, ficou alguma dúvida, ficou algo que queira conversar melhor, seja sobre o concurso, seja sobre a matéria propriamente dita, seja sobre a aula, é só chamar lá que a gente bate um papo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa legislação. Como disse para vocês, legislação de suma importância que nós vamos conversar hoje. Deixa eu pegar aqui já a minha caneta para conversar com vocês sobre o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Importante vocês conhecerem esses dois termos, essas duas nomenclaturas, porque podem vir qualquer uma das duas na sua prova. Então, falou lá de Lei de Inclusão, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá falando do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é a mesma coisa, tá? São nomenclaturas aí que vão ser diferentes, a depender da abordagem, a banca, o doutrinador, o escritor que vai falar sobre aquele tema, mas que no final é tudo aqui, ó, a Lei 13.146 de julho de 2015. Então, é tudo aí chamado como Estatuto da Pessoa com Deficiência mais popularmente, tá? Então, iniciamos agora a nossa primeira aula e antes de entrarmos lá nos artigos propriamente ditos, vamos entender o contexto que surge o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lá no final dos anos 2000, começa-se um debate, começa-se a luta mais intensa pelo reconhecimento, pela tipificação de direitos, de deveres, tudo inerente às pessoas com deficiência, essa questão da inclusão, de acessibilidade, tudo quanto. Então, esse discurso, essa luta intensificou somente no final dos anos 2000. E aí, nesse discurso, nessa luta, já surge o denominado Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas ainda é só uma proposta de lei, ainda é algo um pouco genérico, que não veio com a participação das pessoas realmente que têm a deficiência, que possuem alguma deficiência. Então, foi algo muito genérico, criado por quem não tinha ali um conhecimento de causa, digamos assim. E esses debates se intensificaram ainda mais com essa proposta já no Congresso. Foi que surgiu, então, somente lá em 2015, a nossa Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência. Foi que nós acabamos de conversar ali. Então, lá em julho de 2015 é que é promulgada a legislação. E aí, somente em 2 de janeiro de 2016, essa lei entra em vigor. Ué, Isabela, por que surgiu lá em julho de 2015 e só passou a valer, só entrou em vigor as normas propriamente ditas em janeiro de 2016? Porque a própria legislação preveu lá no último artigo, quem está com a lei em mãos aí já vai lá no finalzinho e olha, lá no último artigo prevê que essa lei entrará em vigor com 180 dias. Então tem aí o que a gente chama de vacatio legis, que é um tempo entre a data que a lei foi promulgada até a data que ela passa a efetivamente vigorar, a efetivamente produzir seus efeitos. Então, 180 dias, 6 meses, é esse prazo entre julho de 2015 e janeiro de 2016. O nosso estatuto ele tem 127 artigos, então é uma legislação que não é tão curta assim,
tem muita previsão, tem muitos detalhes, vocês vão ver no decorrer, e a gente vai estudar, verificar os artigos mesmo, letra de lei, porque não tem jeito. Prova que cobra legislação, que cobra uma lei escrita, costuma pegar a letra de lei e colocar lá na prova, na questão. Então nós vamos trabalhar nesse sentido, tá? Vamos ao final fazer algumas questões, de preferência da FGV, e aí a gente vai assimilando melhor o conteúdo, beleza? Então vamos lá. Artigo 1º da legislação diz o seguinte, que é instituída a Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e promover, com condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a inclusão social e a cidadania. Então vamos lá. Quando a gente fala em Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós estamos falando do exercício de direitos e de liberdades fundamentais desse cidadão, desse indivíduo. E perceba que a lei deixa claro que não é que queira colocar a pessoa com deficiência acima, não é no sentido de igualdade, dessa pessoa conseguir praticar os seus direitos, as suas liberdades fundamentais, individuais, do mesmo jeito que as pessoas que não têm deficiência. Então, em condições de igualdade, como o artigo coloca. Então, sempre que lembra lá do Estatuto, visualizar essa parte de assegurar direitos, de promover direitos, para que as pessoas com deficiência estejam em plano de igualdade, estejam ali tendo as mesmas condições de acesso, as mesmas condições de entrar e sair, de se movimentar, de incluir, de visualizar, de participar, enfim, seja essa condição de igualdade com as demais pessoas, proporcionando então inclusão social e a cidadania, tá? Ainda dentro do artigo 1º, nós temos aí o parágrafo único que diz o seguinte, que esta lei tem como base a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186, lá em 2008, e em conformidade com a Constituição, que também está em vigor no Brasil. Olha só, sobre esse parágrafo único aí, coloquemos um asterisco aí nessa Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, e observe que essa é uma convenção internacional, que foi lá em 2007, foi então promulgada pelo Congresso Nacional em 2008 aqui no Brasil, ratificada e passou a valer no Brasil em 2008. Então vamos lá, vamos entender. 2007, cria-se uma convenção internacional. Então, coisa de legislação fora aí dos limites do Brasil, né? Já une lá os países que têm pensamentos integrados e cria-se uma convenção sobre direitos das pessoas com deficiência, lá em 2007. Em 2008, essa convenção ela é ratificada pelo Congresso Nacional, ou seja, ela passa a valer em território brasileiro, 2008. E aí surge então a necessidade de quê? De se criar uma legislação brasileira para fazer valer o que está descrito nessa convenção. Essa convenção ela traz princípios, diretrizes, bases, mas a gente precisa de uma legislação criada aqui dentro das necessidades, com as normas inerentes à nossa cultura, o nosso povo. E aí então que começa a criar o nosso estatuto, que nós já conversamos anteriormente. Aí vem aquele negócio da primeira proposta, aí visualiza que tem que trazer pessoas do meio para poder melhorar essa proposta, e toda essa discussão, toda essa criação leva aí de 2008 até 2015. Então, né, uns aninhos aí, 7 anos, para que só então em 2015 viesse o nosso estatuto. Mas o próprio artigo 1º aí do estatuto fala que a base dessa legislação é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tá? Essa convenção, como disse para vocês, de 2007, ela veio com o propósito de promover, de proteger, de assegurar o exercício pleno e equitativo, olha aí de novo aparecendo a questão da igualdade, equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, e promover também o respeito pela sua dignidade inerente. Então, essa convenção ela traz suas diretrizes, suas bases,
E a nossa legislação, nosso estatuto, passa então a trazer normas aplicáveis dentro do nosso território aqui, voltados para o nosso povo, para a nossa necessidade, mas sempre observando essa convenção, tendo ela ali como a mãe, a matriz, tá? Então, lembrou do estatuto, ele vai estar ali amplamente ligado, diretamente ligado à Convenção Internacional dos Direitos sobre as Pessoas com Deficiência. Beleza? Fechou? Vamos para o artigo 2º. Observe. Considera-se por pessoa com deficiência. Olha lá, artigo importante. Aqueles que merecem uma estrelinha aí no cantinho, ó. O que é, para o estatuto, pessoa com deficiência? Quem é considerado pessoa com deficiência para o nosso estatuto? Artigo 2º é quem nos vai explicar. Para o artigo 2º, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, para o estatuto, qualquer pessoa que tenha uma dificuldade, se encontrar algum tipo de barreira, se encontrar algum tipo de impedimento, ela vai ter uma dificuldade a mais, além, incomum à maioria das pessoas, essa pessoa vai ter ali uma possível deficiência. E aí vai olhar, essa deficiência é de longo prazo? É. Ela está ligada à natureza física, mental, intelectual ou sensorial? Sim. Então é considerado aí como pessoa com deficiência diante do estatuto. Então, observa todos esses requisitos. Se há essa dificuldade de participação efetiva e plena diante de um obstáculo, se essa dificuldade advém de um impedimento de longo prazo, né, algo transitório, tipo, quebrei meu braço. Eu sou uma pessoa com deficiência? Não, porque daqui a pouco colocou o gesso ali, não sei o que, e voltou ao normal. Diferente da pessoa, por exemplo, que perde um braço. Certo? Então, tudo isso vai ser observado de curto, de longo prazo. Então, é um impedimento de longo prazo, não é algo transitório. E pode ter natureza física, um braço, por exemplo, mental, e aí está ligado ao psíquico, intelectual, também ligado aí ao psíquico, às capacidades psíquicas, ou sensorial, ligado aos sensores presentes, todos os sensores do nosso corpo, paladar, visão, audição, enfim, tá? Nesse sentido. Então, qualquer um desses 4 pode enquadrar uma deficiência de acordo com o estatuto, beleza? Lembrar desses 3 requisitos. A questão do prazo, a questão de poder ser físico, mental, sensorial ou intelectual e de causar algum tipo de impedimento frente a alguma barreira, tá? O estatuto ainda nos ensina que a avaliação da deficiência pode acontecer desde que seja necessário. Então, não é uma regra, é uma possibilidade. A avaliação da deficiência, quando necessária, será o quê? Biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, o que? Biopsicossocial. Nós temos presença do bio, que está vinculado a médico, medicina, do psico, vinculado a um psicólogo, alguém que trabalha com essa questão psíquica, e social, voltado às ciências sociais. Então, é algo multidisciplinar, não é só ir lá no médico e ele dar um atestado, não. Precisa visualizar na medicina? Claro, mas também no psíquico e no social. É algo multiprofissional, vários profissionais trabalhando junto, interdisciplinar, várias disciplinas se unindo para laudar aquilo ali como uma deficiência ou não, tá? Essa avaliação de deficiência, ela tem que acontecer sempre? Não, ela vai acontecer quando necessário, certo? E ela considerará os impedimentos nas funções, nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais do indivíduo, a limitação no desempenho das atividades e a restrição de participação. O Poder Executivo criará instrumentos para a avaliação da deficiência. Então, quem é responsável por fazer essa avaliação? Poder Executivo, tá? Dentro aí da nossa legislação, artigo 3º, quem está visualizando ele aí, tá vendo que é um artigo bastante extenso.
e ele traz uma espécie de legenda de alguns termos que são usados dentro da legislação com seus respectivos significados. Então são termos importantes da gente conhecer, não são termos que são tão corriqueiros dentro do nosso dia a dia, pelo menos não da maioria. E a gente tem que conhecer não só para entender a legislação como um todo, porque também cai em prova, tá? Então vem questões cobrando esses conceitos aí, então é importante pra gente. Quem tá com a legislação em mãos está vendo que é bastante extenso. Aqui a gente vai falar de alguns, para não ficar maçante também, mas já faz a estrelinha aí no artigo 3º, é um artigo importante. Vocês vão resolver questões, vocês vão ver que cai esse artigo nas provas. Então, volte depois, releia, é algo de leitura mesmo de você. É como se fosse um dicionário, lê o termo e o seu significado logo em seguida. Então, eu quero fazer esse compromisso com você aí, hein? De você voltar e ler depois, um por um, entender o significado de cada coisa. Aqui a gente vai passar pelos principais, aqueles que aparecem mais na legislação, beleza? Então, vamos lá. Acessibilidade. O que é acessibilidade? Segundo o Estatuto, é a possibilidade ou a condição de alcance para utilização com segurança. Então, algo que é acessível é algo que é alcançável, que a pessoa consegue realmente alcançar, utilizar com segurança ou com autonomia, sem precisar ali de maiores esforços ou de alguém para fazer por ela. Então, falou de acessibilidade, essa possibilidade de alcance. Desenho universal, aparece bastante esse termo aí na legislação também, está vinculado à concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ao projeto específico. Então é aquilo que é amplamente usável, digamos assim, qualquer um consegue utilizar esse desenho universal. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica também aparece bastante na legislação. Também está vinculada a produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover funcionalidade. Então, sempre que a gente fala de tecnologia assistiva, é algo que foi criado para trazer acessibilidade. Então, por exemplo, um dispositivo no celular que auxilia ali para alguém que tem a deficiência audiovisual. Esse dispositivo é considerado uma tecnologia assistiva. Desde criação de rampas, por exemplo, que para pessoas que usam cadeira de rodas, é uma tecnologia assistiva. Então, todos esses produtos, equipamentos, dispositivo, método, estratégia, programa que é criado para gerar acessibilidade é considerado tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Barreiras. Barreiras é o contrário que da acessibilidade, né? Barreira é qualquer entrave, qualquer obstáculo, qualquer atitude ou comportamento que limita, que impede com que se tenha esse alcance, com que tenha esse acesso. Então, barreira é justamente o contrário da acessibilidade. As barreiras dentro da legislação elas são classificadas em urbanísticas, arquitetônicas, de transporte, de comunicação, informação, atitudinais ou tecnológicas. Tudo isso aí pode ter barreira. Volta no artigo 3º aí e conheçam cada uma delas, tá? Pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tem dificuldade. E essa dificuldade aqui pode ser permanente ou temporária, tá? Então, não é que ela esteja impedida, mas ela tem dificuldade, seja na mobilidade, na flexibilidade, na coordenação. Podemos incluir aí nesse rol de pessoas com mobilidade reduzida os idosos, por exemplo, as gestantes, lactantes, pessoa com criança de colo, obeso, todos que têm essa dificuldade aí na mobilidade, na flexibilidade, na coordenação, tá? Vamos lá para o artigo 4º. Como disse para vocês, o artigo 3º é bem extenso, então tem muitos termos. A Isabela quer dizer que só esses que são importantes? De maneira nenhuma. Aqui foi só a título de exemplo, tá? Quero muito que você, finalizou aqui a aula, se você quiser dar uma pausa aqui, já ir lá agora também. Mas pode continuar a aula, na hora que finalizar, você vai voltar lá no artigo 3º e vai ler todos os termos. Conhecer o termo e o significado de cada um. É importante para a sua aprovação. Ficar lendo um por um aqui talvez não seja tão proveitoso, mas eu preciso dessa sua leitura afirmativa, ler em voz alta, fazer suas marcações, tá? Para realmente fixar esses significados. É como ler dicionário mesmo.
Você conhecer aí o que significa cada coisa. Vai te ajudar na interpretação da legislação e também nas questões que caem no artigo 3º, porque cai, tá? Então vamos lá? Seguindo, artigo 4º aí da legislação. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. A gente vai ver aqui, lá no final da legislação, que essa discriminação ela chega a ser algo que sofre sanção, classificado aí como uma espécie de crime. Então, a pessoa com deficiência ela tem que ser tratada em igualdade, aquilo que a gente já conversou lá no início, não é que ser superior nem inferior, é igual, cidadãos na mesma linha ali, equidade, igualdade. Parágrafo 1º, considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão. Então, fez diferenciação, restringiu, excluiu, é discriminação. E pode acontecer por ação ou por omissão. Então, desde aquela pessoa que faz alguma coisa para discriminar, até aquela que se omite em fazer. Tem que fazer algo para evitar aquilo e não faz. Então, pode existir também uma discriminação por omissão, tá? E essas ações ou omissões têm que ter o propósito ou o efeito de prejudicar, de impedir ou de anular o conhecimento ou o exercício dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa nas adaptações razoáveis e no fornecimento de tecnologias assistivas. Então, se negar, se recusar a fazer as adaptações, pode ser um tipo de discriminação? Claro que pode. Em sentido omissivo, deixou de fazer algo necessário. Então, pode sim ter discriminação por recusa em adaptar algo que seja necessário ou por fornecer algum tipo de tecnologia assistiva, que a gente já mencionou lá anteriormente, que é algo que é criado, algum produto, algum serviço, alguma forma que é criado para trazer acessibilidade às pessoas com deficiências. Então, imagine só, você é dono de um comércio. Você tem ali que fazer as adaptações de tamanho de porta, de banheiro, de rampa. Você se negligencia, você se nega a fazer, ou você praticando a discriminação por omissão. Ou você tem que fornecer algum tipo de tecnologia assistiva, por exemplo, em algum sentido. Uma rampa, por exemplo, pode ser uma tecnologia assistiva, ou algum tipo de leitura em braille, de cardápio, enfim. E você também se recusa, se nega, se negligencia, olha lá, a discriminação também sendo aplicável por omissão, tá? Então, é perfeitamente aplicável e aí está definido o que é discriminação de acordo com o nosso estatuto. Ponto muito importante aí no artigo 4º também. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes dessa ação afirmativa. Tem uma rampa lá no meu estabelecimento e a pessoa com deficiência prefere passar para outro lugar que não na rampa. Ela não é obrigada a usufruir dos benefícios ou das ações afirmativas ou das tecnologias assistivas, não. Ela usa, tem que estar lá disponível para ela. Se ela vai usar ou não, aí é com ela. Aí é a decisão da pessoa, tá? A individualidade dela. Mas tem que ter disponível para o uso, beleza? Vamos seguindo. Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Nós estamos falando de proteção da pessoa que está vulnerável, que precisa dessa proteção. Para o fim de proteção mencionado no caput, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher, o idoso com deficiência. Imagine que nós temos um grupo de pessoas com deficiência. Dentro desse grande grupo existem ali mulheres, idosos, crianças. Essas pessoas são consideradas especialmente vulneráveis. Então, dentro de um grande grupo, nós temos subgrupos que são considerados especialmente vulneráveis, tá? Esses subgrupos podem ser crianças, adolescentes, mulher ou idoso, que tenham a deficiência, é claro, certo? Artigo 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Então, observe, a pessoa que tem a deficiência, observadas as regras lá do artigo 2º, que fala pra gente o que é a deficiência, né? A pessoa que tem a deficiência é considerada pessoa com deficiência pelo estatuto. Ela não perde seus direitos civis, ela não perde sua capacidade civil como pessoa. Então, ela pode casar? Claro que pode.
Pode constituir união estável? Também. Pode exercer seus direitos sexuais e reprodutivos? Obviamente. Direito de decidir sobre o número de filhos que ela quer ter acesso às informações sobre reprodução e planejamento familiar? Tudo isso, nada desses direitos é tirado da pessoa com deficiência. Ela pode também conservar a sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. Aí é claro que é vedado, né? Imagine só, pega a pessoa e compulsoriamente, sem ela querer, obrigatoriamente, leva ela para o hospital e faz ali uma ligadura de trompas, uma vasectomia, tira ali a capacidade reprodutiva. É vedado, terminalmente vedado aí pela legislação. Então ela tem o pleno direito de conservar sua fertilidade. Da mesma forma que mantém o direito de exercer o direito de família e de conviver em família e em comunidade, além de exercer direito de guarda, tutela, curatela, adoção, todos esses direitos civis aí inerentes à família, né? E também de ser adotante ou adotando, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Então, quer adotar alguém? Pode também em igualdade de oportunidade. Então, não fica aquém, não fica abaixo das demais pessoas que não tenham deficiência. Todos esses direitos são mantidos, a capacidade civil é mantida aí, por força do artigo 6º, beleza? Artigo 7º, é dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou violação de direitos da pessoa com deficiência. Então, a mera ameaça, o direito da pessoa com deficiência está ameaçado, toda a comunidade, toda pessoa já tem o dever de comunicar às autoridades competentes. Dever, hein? Não é uma faculdade, é um dever dessa comunicação às autoridades competentes. Polícia ou qualquer outra autoridade, Ministério Público, enfim, tem que comunicar. Artigo 8º, é dever do Estado, agora nós vimos um dever aqui para o Estado, também para a sociedade e para a família, assegurar a pessoa com deficiência com prioridade a efetivação de direitos inerentes à vida, saúde, sexualidade, habitação, transporte, todos esses que estão elencados aí, que nada são a mais do que os direitos constitucionalmente previstos. Então, todos aqueles direitos que estão lá na Constituição devem ser assegurados com prioridade às pessoas com deficiência. E quem tem o dever de assegurar? O Estado, a sociedade e a família. Todos esses direitos que estão elencados na Constituição e também elencados na Convenção Internacional dos Direitos sobre as Pessoas com Deficiência, que nós conversamos agora há pouco, e também todas as outras leis que garantam o bem-estar pessoal, social e econômico. Nós não estamos falando de criar direitos a mais, não é isso. Esses direitos eles já são previstos. E aqui nós estamos falando de garantia, de dever em garantir esses direitos. Quem tem esse dever? O Estado, a sociedade e a família. E nós estamos falando não só do dever, mas também na prioridade. Então, as pessoas com deficiência, elas têm prioridade em ter assegurados esses direitos constitucionalmente previstos e também previstos em outras legislações aplicáveis diretamente às pessoas com deficiência, como a Convenção Internacional e também as legislações aplicáveis, diversas legislações que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, falou em artigo 8º, lembrem dessa prioridade de assegurar direitos constitucionais e direitos inerentes às pessoas com deficiência. Para finalizar, artigo 9º fala sobre o atendimento prioritário. Falamos agora sobre prioridade, né? Veio o artigo 9º e reforça essa ideia, dizendo que a pessoa com deficiência tem direito de receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, atendimento em todas as instituições de atendimento público, disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições, disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiro e segurança no embarque e desembarque. Então, tá lá na ponto de ônibus, metrô ou qualquer outro tipo de transporte coletivo, tem que ter acessibilidade para que as pessoas possam utilizar daquele serviço
Quando a gente fala em acessibilidade, não é só para pessoas que usam cadeira de rodas, por exemplo, elas também, é claro, mas desde ter ali algo escrito em braille para as pessoas que têm deficiência visual, de ter algo com a linguagem de sinais para as pessoas que têm o problema com audição, que tem a deficiência auditiva. Então, essa acessibilidade para todos os tipos de deficiência, tá? Para tornar acessível o transporte coletivo e também seguro no embarque e no desembarque, não pegar um negócio errado, também no caso das pessoas que têm a dificuldade de locomotora, né, usa cadeira de rodas ou qualquer outro equipamento, conseguir ter essa segurança no embarque e no desembarque. Então, tudo isso é com a finalidade desse atendimento prioritário para as pessoas com deficiência. Da mesma forma, essas pessoas têm prioridade no acesso à informação e disponibilização de comunicação acessíveis, recebimento de restituição de imposto de renda. Olha só, até aí na questão tributária, na questão de imposto, nós temos previsão do estatuto. Então, as pessoas que têm deficiência, elas têm direito a restituir o imposto de renda. Paga o imposto e tem que ser restituído desse pagamento. Também tem a prioridade na tramitação processual e nos procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada em todos os atos e diligências. Então, se a pessoa com deficiência ingressa com processo, ou é parte ré no processo, ou é parte interessada num processo, aquele processo ali ele vai tramitar com prioridade. Ele vai ter ali uma tramitação prioritária dentro, seja nas vias judiciais, nas vias administrativas ou em qualquer outros atos e diligências também. Parágrafo único do artigo diz que os direitos previstos neste artigo são extensivos aos acompanhantes da pessoa com deficiência ou seu atendente pessoal, exceto aquele que está lá no 6 e no 7, que é referente ao imposto de renda e à tramitação processual. Então, se nós temos ali, por exemplo, uma prioridade na hora do embarque e desembarque para a pessoa com deficiência, e essa pessoa com deficiência está com um acompanhante ou um atendente pessoal, e aí o acompanhante ou atendente pessoal tem uma diferenciação que está lá no artigo 3º, essa que tem lá a definição certinha, mas ambos estão ali para acompanhar, para assessorar a pessoa com deficiência. Então, se tem essa prioridade no embarque e no desembarque, usando aqui como exemplo, esse acompanhante, esse atendente vai ter a prioridade também, né? Vai estar junto, então tem garantido ali esse direito. Onde que não aplica essa extensão aí? No caso da restituição do imposto de renda, que aí não tem por que restituir atendente ou acompanhante, cada um tem seu imposto de renda, né? E tramitação processual. Então, nós falamos que a pessoa com deficiência tem prioridade na tramitação, o acompanhante ou o atendente vai ter também? Não, né? Aí faz essa diferenciação, mas nos demais vai estender ao acompanhante ou o atendente pessoal. Parágrafo 2º, nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por essa lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico. Então, a emergência, imagina, chega lá uma pessoa com deficiência que está ali com uma coisa simples, sei lá, uma gripe, que é uma coisa corriqueira. E aí tem outras pessoas esperando ali que estão com problemas mentais sérios. Chega lá um esfaqueado, chega lá um outro baleado, e aí? A pessoa que tem a deficiência vai ter essa prioridade em cima desses outros que têm situações mais graves sobre um olhar médico? Então, nesse caso, fica condicionado a esses chamados protocolos de atendimento médico. Então, se nós colocarmos uma pessoa que tem uma deficiência, que está com uma situação simples ali, de uma gripe, como eu dei um exemplo, e do lado uma outra pessoa que não tem deficiência nenhuma, mas foi baleada, precisa de um atendimento urgentíssimo, porque senão morre. E aí, quem vai ter a preferência no atendimento médico nessa situação? Certo? Então, leva em consideração os protocolos de atendimento médico. Eles vão passar aí por cima, digamos assim, dessa prioridade para as pessoas com deficiência, puramente para assegurar os protocolos médicos mesmo, tá? Então, lembrar e fazer essa diferenciação, beleza? Vamos resolver aqui duas questõezinhas rapidinho pra gente fechar? Então vamos lá, ó, questão da FGV agora de 2023, então acabou de sair do forno. E fala o seguinte: de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se como deficiência aquele que tem impedimento, letra A, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou qualquer interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
Letra B. Impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Letra C. De longo prazo, de natureza apenas física, no qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. De curto, médio ou longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E letra E, de médio ou longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Olha só. O tipo de questão cansativa e chata, né? Uma questão onde as alternativas são muito semelhantes uma com a outra. Então é que eu falo com vocês a importância da gente conhecer a letra de lei. Porque aqui, se você estuda genericamente o estatuto, qualquer dessas alternativas parece certa, né? Mas quem foi lá e leu o artigo 2º, e lembra que para o estatuto considera-se pessoa com deficiência quem tem um impedimento de longo prazo, primeiro requisito. Segundo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, esses 4 aí pode ser, né? Então, segundo requisito. E o terceiro é que, diante de uma barreira, tem obstruída a sua participação plena e efetiva em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, lembra quando a gente leu lá o artigo 2º, que a gente falou essas 3 condições? Primeiro, o impedimento de longo prazo, não é algo transitório. Segundo, pode ser de natureza física, psíquica, né, ou mental, intelectual ou sensorial. E quarto, que quando colocado diante de uma ou mais barreiras, tem ali obstruído sua participação plena, efetiva, como qualquer outra pessoa. Então, são esses 3 pontos que estão previstos no artigo 2º. Voltando aí à questão, qual é a alternativa mais completa? Longo prazo, a natureza física, mental, intelectual, sensorial e essa obstrução diante do obstáculo ou diante das barreiras de ter uma participação plena e efetiva em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, quem é que está completa e certinha aqui? Letra B, né? Letra B, portanto, gabarito. Quem é que iria acertar? Quem é que ia marcar o gabarito correto? Quem conhece o artigo 2º. Quem conhece a letra do que está escrito lá. Se não faz confusão mesmo, as alternativas são muito semelhantes. Aí eu volto e lembro para vocês. Quem produziu essa questão? A banca que vai fazer sua prova. E quando? Nesse ano. Então, o estilo dela de cobrança atualmente está descrito aí para vocês. Mais uma para a gente finalizar? De novo FGV, de novo 2023. Relacione os conceitos relativos ao Estatuto da Pessoa com Deficiência com as respectivas definições. Adaptações razoáveis, acessibilidade, barreira e tecnologia assistiva. Onde é que tem esses significados? Artigo 3º, né? Você já fez um compromisso comigo que vai terminar a aula, voltar lá e ler um por um e conhecer um por um e fazer uma leitura afirmativa, firme, para conseguir aprender todos esses termos. Então, vamos lá. Quando a gente fala em produtos, equipamentos, dispositivos que promovam uma participação autônoma, independente e qualitativa da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando aqui, da tecnologia assistiva. São justamente esses produtos, esses equipamentos, esses recursos, tudo isso que ajuda nessa acessibilidade, que vai trazer essa participação, que vai promover essa funcionalidade. Então, número 4 aqui na primeira, tá? Segunda, modificações e ajustes que assegurem a pessoa com deficiência o exercício com igualdade de condições com os demais e de seus direitos e liberdades fundamentais. De que nós estamos falando? Das adaptações razoáveis. São justamente essas modificações, esses ajustes para trazer aí, para assegurar o exercício da igualdade de condições
tá? Para que as pessoas com deficiências consigam ter as mesmas oportunidades e condições que as demais pessoas. Então, são as chamadas adaptações razoáveis, portanto, aqui, número 1. Terceiro, disponibilidade de espaço, equipamento, transporte e informação que permitam a utilização segura e autônoma por pessoa com deficiência. Acessibilidade, né? Algo que vai ser seguro, que vai ser real, que vai trazer mesmo essa condição de de usufruir de algo. É a acessibilidade, esse alcance. Sempre que a gente fala em acessibilidade, a gente está vinculado ao alcance para a utilização com segurança e autonomia. Então, aqui, acessibilidade número 2. E, por fim, formas de entrave, que limita, que impede a participação social da pessoa com deficiência, de usar, de gozar, seja de expressão, comunicação, segurança ou qualquer outro. Isso, obviamente, barreira, né? Tudo que traz esse impedimento, essa limitação é uma barreira, uma entrave, um obstáculo, algo que limite, que impeça a participação social da pessoa. Barreira. Então, número 3. Sequência correta, então, 4, 1, 2 e 3. Letra C, nosso gabarito. Olha aí o artigo 3º despencando na prova, produzida pela FGV em 2023. Vai ou não vai ler o artigo 3º lá com calma aí, anotando todos os pontos? Claro que vai, né? Você não é besta? Então, assim a gente finaliza essa primeira aula sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Continuamos na aula seguinte, dando sequência aí na legislação, beleza? Vai lá ler o artigo 3º e volta aqui para assistir a segunda aula. Até daqui a pouco.